querido Espírito Santo, somente Tu sabes derramar a paz sobre nós, tranquilizar os nossos pensamentos e nossos corações. Por isso, vinde sobre nós, preparai-nos para que possamos escutar, amar e viver a palavra do Filho de Deus humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida em seu Evangelho por São Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a um monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro. Ele lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deste texto belíssimo, nós podemos perceber o cuidado de Jesus com os seus discípulos. Os mandou afastar-se da multidão e disse: "Deixa que eu os despeça." E depois o que fez Jesus? Depois de despedir a multidão, subiu a um monte para orar a sós. Aqui nós temos um ensino profundo de Jesus. Temos as nossas atividades, temos os nossos compromissos, mas não podemos esquecer de orar a sós, para ter um encontro verdadeiro com o nosso Deus, com aquele que nos criou e insiste constantemente em dizer que somos dele.
E não é para sermos de uma propriedade, de um proprietário dominador, mas aquele que quer nos introduzir na verdadeira felicidade, porque Deus é felicidade e nos quer com Ele. Mas conquistaremos isto se orarmos a sós com Ele, para conhecê-lo mais e também para que Ele nos dê luzes, para que nos conheçamos também mais. E pelas 3 da madrugada, Jesus veio andando sobre as águas. E é claro que quando eles perceberam alguém caminhando, noite, não puderam identificá-lo perfeitamente, começaram a gritar, encher-se de medo, é um fantasma. Mas Jesus, próximo da barca, porque conseguiram ouvi-lo, disse: sou eu, coragem, sou eu, não tenho medo, sou eu. E Pedro quis certificar-se disso e disse: se és tu, faze que eu também ande sobre as águas. E Jesus simplesmente disse: vem. Tirar um pé da barca é fácil, mas precisa muita coragem para tirar o segundo pé da barca e ficar inteiramente sobre as ondas. Porém, Pedro apavorou-se com a fúria do vento, do mar, e começou a afundar. Mas antes gritou: salva-me, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e o agarrou e o censurou: homem de pouca fé. E aqui nós nos encontramos tantas vezes. Iniciamos um caminho de fé, um caminho de confiança, de certeza, mas quando aumentam as diversidades da vida, as contrariedades, as doenças, os fracassos, já não olhamos mais para Jesus, mas olhamos em torno a todas estas coisas e por isso afundamos. Mas que possamos aprender com Pedro, ao sentirmos-nos submergir nas águas furiosas dos tempos de hoje, que saibamos dizer: Senhor, salva-me. E certamente Jesus Cristo estenderá sua mão e nos erguerá, nos chamará a atenção, sim, mas não se negará a nos salvar. Que por esta tua palavra, Senhor, possamos crescer e amadurecer na nossa fé, porque muitas vezes, e creio que cada vez mais, estaremos e teremos que andar sobre os mares furiosos dos nossos tempos e os vendavais que arrebatam tudo, que estão também em nossos tempos. Homem fraco na fé, por que duvidastes? Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, e ensina-nos o caminho para conquistar o aumento e o amadurecimento da fé em teu senhorio, em teu coração, que veio para nos aninhar e nos abrigar nesta segurança que só um Deus humanado poderia nos trazer e quer nos dar. Amém.